Vamos lá. Vamos guardar mais uma memória daquilo que vai sendo construído nesse submundo do pensamento. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma coisa que tem me incomodado, isso já especificamente direcionado para as áreas do movimento, né? Lembrando que o movimento ele é algo inerente ao ser humano, né? Se a gente for lá para Aristóteles, a gente vai entender que o movimento é uma estrutura vital do ser, né? Não só como um ato de deslocamento no espaço, né? Mas o movimento ele para garantir que nós sejamos o que nós somos, ele precisa ser um aspecto chave da nossa transformação como ser humano. E não só como ser humano, mas como ser animado, né? Em si, mas aqui eu estou para falar do ser humano. Então, para Aristóteles, o movimento no ser humano é aquilo que ele chama de disposicionalismo, né? Então, o movimento é uma disposição do ser humano em si de, de alcançar o seu ato primordial, né? E então, quando a gente vai entender um pouquinho das ideias relacionadas aos aspectos das leis de potência e ato, a gente vai entendendo que o movimento, então, ele garante que nós saiamos da nossa imperfeição para uma graduação perfeita, né? É um movimento gradual, é um movimento dos seres vivos, animados e principalmente do ser humano. Então, o ser humano, por ter esse potencial de movimentação, né, de sair de algo que não está perfeito para algo mais aperfeiçoado, faz com que ele vá alcançando estados de movimento ao longo da vida, né? Então a lei de ato-potência basicamente garante que isso aconteça, né? Ela dita então que uma semente ela tem potência para ser uma árvore. E só que para que ela possa ser árvore, ela precisa dos argumentos naturais específicos para que ela se desenvolva como árvore. Se essa semente que tem potência para ser árvore cai em um solo infértil, ali talvez ela tenha potência para ser um alimento de um pássaro, né? Ou ser ser um objeto que perfura o pé. Então, muitas das discussões atreladas ao fim último do ser humano, né, que se relaciona então com o sentido da vida e principalmente com essa ideia de finitude, né, é nos vincular a um motivo de estarmos aqui, né? E esse motivo ele não é baseado no que eu penso por mim mesmo, né? Nesse subjetivismo sincretista, mas basicamente baseado nos aspectos mais profundos da vontade do Criador para nós. Então, quando Deus cria a humanidade, ele cria a humanidade para que a humanidade atinja um fim. E esse fim era ele mesmo, né? Então, uma ideia teológica cristã de estrutura do movimento é baseada nas premissas aristotélicas tomistas, que ditam então que o movimento é o passar da potência para o ato, e esse passar da potência para o ato é um ato de aperfeiçoamento, e esse ato de aperfeiçoamento ele é sempre voltado para que a gente atinja o sumo bem, né? Então, é basicamente isso. Mas dentro dessa estrutura, Deus nos deu as possibilidades de escolha, né? Se a gente vai entender essa dinâmica por um aspecto sobrenatural, suprassensível, Deus ele não se aloca no tempo, porque o tempo é um argumento
de uma estrutura material criada, né? Deus ele não é subjugado a essa lei. Deus ele está acima dessa lei, então ele tem como premissa a onipresença. Então ele coabita no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Deus ele tem, então, ele é, então, aquilo que observa o agora e o fim ao mesmo tempo. E mediante essa observação, Deus já sabe quais foram as nossas escolhas e as escolhas de todas as pessoas e da humanidade até o fim dos tempos. Mas ele não restringe que nós, materialmente vinculados ao tempo, escolhamos para sermos o que somos aqui e atinjamos então de fato essa graduação de movimento, de estar em potência e alcançar o ato. A isso a gente deu o nome de livre-arbítrio, né? Então, não quer dizer que Deus, por coexistir na infinitude temporal divina, ele interfira diretamente na finitude material temporal do mundo. E aí as nossas escolhas elas são de fato baseadas num aspecto intencional, né? Nós temos intenções como seres humanos. A intencionalidade é um fator muito discutido ao longo do tempo, principalmente por esses filósofos antigos, né, e teólogos, como aquilo que realmente é de fato o argumento, a pedra angular do argumento da tomada de decisão, né? Existe em nós a intencionalidade que nos guia. Muitas das vezes não há uma coerência entre essa intencionalidade e aquilo que nós nos manifestamos como seres no espaço-tempo. Porque a gente cria um desarranjo, né, relacional desses aspectos que estão atrelados a essa decadência como seres humanos. E essa decadência na busca pela verdade, né? E nós seres humanos somos fracos, frágeis, inseguros, né? E a gente acaba então mesmo intencionando uma coisa, manifestando outra. E isso é parte de uma característica bem perfeita da alma, né? Que é essa dimensão racional. Então a alma, para Aristóteles, ela tem 3 dimensões e que se confluem numa só, que é a dimensão vegetativa, aquela que nos estrutura vitalmente, né? A sensitiva que é capaz de fazer com que o sistema em si ele se ligue diretamente com as dinâmicas sensoriais, né? Então a alma ela se vincula à estrutura e à realidade do corpo como um composto através das ações vitais dessa alma vegetativa, né? Da energia que está ali atrelada àquele corpo que se constrói como corpo, que se manifesta como corpo, os aspectos sensitivos, né? que são formas de se colocar no mundo mediante as informações que estão contidas nesse mundo, né? Informações essas que são invariantes a aspectos ópticos e olfativos e ápticos, né? Gibson dá um nome para uma aglutinação informacional com característica organizada, né, e percebida de affordances, que são essas possibilidades que nos guiam para agir, né? Então, mediante a intenção e toda a estruturação espaço-temporal, nós agimos como seres que buscamos essa intenção, né? Sanar ou alcançar essa intencionalidade. E a alma racional, que é aquela que dá para nós, então, o contingente unitivo significativo, né? De usar essas informações vitais, sensitivas e racionalizá-las em torno de uma realidade circundante. Então, tudo isso me chama muita atenção por um ponto, a questão da intencionalidade. O movimento ele foi feito para que o ser vivo
imanente pudesse se deslocar em prol daquilo que intencionava. Nós, como fontes da criação, buscamos como fim último, então, a Deus. Então, todo movimento, principalmente aquele que nos é guiado intuitivamente através do Espírito, que é infundido em nós, é para que nós nos movimentemos em direção a Deus, né? Mas o que a gente vê, de fato, ao longo do tempo, é uma descaracterização teológica, é uma descentralização de Deus como parâmetro de ordem escravizante do sistema. E muito mais do que isso, né? Na verdade, a coexistência desse sistema está totalmente atrelada às mãos de Cristo. Se não existir Deus, não existiria nenhum tipo de sustentação sistêmica. O sistema se colapsaria, de fato, e deixaria de viver, porque a vida está nas mãos de Deus. E em dado momento o movimento ele perde a essência de atender ou atingir o ato buscando a Deus e é colocado numa superficialidade mundana. Nós nos movimentamos em prol de coisas e estruturas materiais descartáveis. Eu já não me movimento mais em prol daquilo que é perfeitíssimo e eterno, mas eu movimento e gasto toda a minha energia em prol daquilo que é imperfeito e findouro, né? Busca de dinheiro, busca de reconhecimento, busca de seja lá o que for atrelada à nossa estrutura sociocultural e assim vai. Nunca se teve tanta falta de sentido no nosso movimento. Movimento esse que nos leva à perfeição. Nunca se viu ações motoras tão vazias. Nunca se viu comportamentos sociais tão vazios por conta dessa discrepância distintiva entre uma via teológica e antropológica, que é baseada só no que o ser humano acha que é melhor para ele ou não. Na educação física a gente vê ações de repetitibilidade, né? Movimentos dentro de academia em que a gente senta no aparelho e executa X vezes aquilo sem que aquilo tenha uma intenção de nos engrandecer. Correr com o foco em alcançar certos valores de dados objetivos que estão sendo contingentes para que a gente use isso numa referência de rede social. Então, nunca se teve, há-se uma crise intencional. E a intencionalidade, a intenção, ela é uma variável que segmenta o aspecto perceptivo e ativo, né? É a intencionalidade, e isso vem através de Gibson e da psicologia, da teoria ecológica, que é através da intencionalidade que nós moldamos, então, o caráter de se manifestar no ambiente em que a gente se está alocado. O que fica diante disso é a reflexão da necessidade de voltarmos, de fato, a termos a intenção de alcançarmos a perfeição. E perfeição essa que precisa estar vinculada novamente com um aspecto criativo, criador, né? De fato, nós como seres criados, nós deveríamos voltar para Cristo, voltar para Deus. E a maneira de se fazer isso é, de novo, colocando Deus no centro das nossas buscas, né? Todo aspecto moral ético deve estar vinculado a isso. Todo aspecto ambicioso deve estar vinculado a isso. Nós deveríamos passar de potência para ato, sempre em busca, novamente, do Criador. A educação física precisa desse ressignificar, a medicina precisa desse ressignificar, a saúde precisa desse ressignificar. Saúde pela saúde, para alcançar objetos imanentes e naturais, ele é muito vago, ele é pouco profundo,
Mas quando a gente usa dessa saúde para sermos agentes da sobrenaturalidade, da suprassensibilidade, principalmente em direção a Deus, a gente alcança realmente o caráter de perfeição pelo qual o movimento foi criado para que nós, criaturas vivas, pudéssemos nos movimentar.